Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, nesta manhã, para estudarmos uma série de estudos sobre o livro do Apocalipse. Quero convidar todos vocês a adorar o Senhor com esta canção e logo em seguida iremos tratar do assunto desta manhã. Shalom a todos e vamos adorar o Senhor. Declare nesta manhã: não há outro, só o nosso Deus. É o general dos generais e reina sobre todas as coisas. Adore nesta manhã. Bom dia, Juliana. Deus abençoe sua vida. Declare nesta manhã, Marcos: não há outro Deus como o nosso Deus. Ele é Senhor e é soberano sobre todas as coisas. E é fiel. Adore nesta manhã. Assim como o sol está brilhando lá fora, peça para o Senhor fazer brilhar nesta manhã de Dia dos Pais na sua vida. Glória a Deus. Nosso Deus é poderoso, é tremendo. Tu és, Senhor. Bom dia a todos, amados. Cante nesta manhã. Abra sua boca e declare nesta manhã que Deus é o Senhor de sua vida e Jesus Cristo é o começo e o fim de tudo. Adore o Senhor esta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te convidar a adorar o Senhor com esta canção, demonstrando a importância dele para a sua vida. Já iremos começar o estudo, amado. Olá, pastor John. A paz do Senhor. Amém? Feliz. Amém. Paz, hein?
Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Obrigado. Eu só tenho 2 cachorrinhos, né? Mas tem muitas ovelhas, né? É isso aí, eu iria dizer. Tem também paternidade espiritual. Amém. E ela é tão boa. E também podemos hoje agradecer que nós temos esses pais espirituais. Muitos. Bom, não sei se tem tantos, mas que existem, tem, pela graça de Deus, tem. Verdade. Então, hoje, vamos continuar nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Saudações para todos que estão acompanhando esse estudo. E vamos começar abrindo nossas Bíblias no capítulo 6, no versículo 7. Versículo 7 do capítulo 6. Havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. Eu olhei e eis um cavalo amarelo. O que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com alta voz, grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Amém. Então, Senhor, queremos te agradecer Glória a Deus. para essa profecia. E também te agradecer pela grande promessa que é dada no início do livro, deste livro de profecia, que promete que bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e aqueles que guardam as coisas nela escritas. Porque os tempos são próximos. Me lembro dessa promessa, Senhor, e que cada um que ouve essa mensagem, participa desses estudos, possa sempre se lembrar disto e começar a estudar esse livro um pouco mais do que até agora o fez. Então, queremos te agradecer para isso. Abre nossos ouvidos e olhos espirituais também hoje para receber, melhor entender essas profecias. Em nome de Jesus nós oramos. É interessante essa promessa que o livro, o único na Bíblia que contém essa promessa bem específica para quem lê, quem ouve e quem guarda. O único. É o menor estudado. É o menor, digamos, aquele que é o menos estudado.
menos divulgado e menos entendido hoje. Antigamente, depois da Reforma, foi um dos grandes livros da Reforma que até abriu a porta, que promoveu a reforma da Igreja, porque os membros da Igreja Católica começaram a entender o significado desse livro e como aplicar esse livro e como entender os tempos nos quais eles estavam passando. De confusão, de repente aparece a Bíblia, de repente vem uma perseguição, eles não entendiam por que tem essa perseguição. Quando começaram a entender o livro de Apocalipse, agora nós entendemos. Então, da mesma coisa que nós hoje, e aliás, durante os tempos de todas as perseguições da igreja, os primeiros que a gente pode dizer existiam durante séculos, foram aqueles que depois foram chamados batistas, aqueles que batizavam adultos, ao contrário do que o Papa mandava batizar crianças. Diziam não. Por isso foram perseguidos. Tinha séculos de perseguição antes da Reforma. Depois tinha os tais de catares, que também foi um movimento cristão que foi brutalmente eliminado na França. Teve um grande sucesso, porque pessoas entenderam, observando a vida dos pastores catares, membros da igreja, era um zelo para o evangelho que não existia na Igreja Católica. Então, todas essas gerações que nos precederam, e depois as gerações de protestantes, depois da Reforma, que passaram 2, 3 séculos realmente de perseguição severa da Igreja Católica, até, digamos, os últimos 200 anos já se acalmou. Bem que conheço pessoas aqui no Brasil que dizem que 100 anos atrás não era tão fácil ser um crente. Também tinha perseguição aqui. Então, todos esses povos obteram um grande conforto do livro de Apocalipse. Eu acho que estão chegando os tempos quando até muitos que não são acostumados vão buscar conforto e vão encontrá-lo nesse livro. Eu espero que esses estudos vão ser uma pequena contribuição para alguém, aqueles que vão poder participar desses estudos vão também encontrar esse conforto. Primeiro a gente vai lembrar aqui, nós já passavam os primeiros 6 versículos desse capítulo 6, tem vários selos, 3 selos que foram abertos. Agora nós vamos estudar 2 selos. Eu chamei isso, a gente pode dizer, incrível, porque são os selos especificamente sobre morte. Um assunto que pessoas não gostam muito de ouvir. Vou deixar de lado. Mas morte tem um papel muito importante na vida do cristão. Quem a gente já estudou? Quem está abrindo os céus? Só o único que é digno, que é o Cordeiro que está reinando. E qual era a expectativa? Porque no início do livro a expectativa é de que a promessa é de mostrar as coisas que em breve iriam acontecer, a mostrar aos servos. Eu quero lembrar que todos nós hoje que estamos em Cristo, que conhecemos o Evangelho, que aceitamos Jesus como Filho de Deus e como Salvador, nós somos chamados para ser servos e, saber ou não, nós estamos de uma maneira ou de outra servindo. Glória a Deus. E somos aqueles para quem essa mensagem é dirigida. E nós já falamos, e em pouco tempo, e nós já falamos que nossa apresentação, nós estamos apresentando
uma interpretação que claramente que também é espiritual, porque nós estamos falando de profecias que são dadas na forma de não de uma mensagem direta, mas são simbólicas de coisas que vão acontecer. São símbolos, são parábolas, são imagens figurativas. Então, é um livro espiritual que precisa ser interpretado espiritualmente para entender as coisas que de fato acontecem no mundo real. Mas a mensagem nós interpretamos espiritualmente para entender, porque quem vem o primeiro? O espiritual antes do material. Entendendo o espiritual, a gente entende o que está acontecendo no mundo visível. Por isso que Paulo escreve, não olha para as coisas que se veem, porque elas são as coisas que não se veem, porque elas são eternas. Então, a nossa apresentação, que é baseada na interpretação historicista também, espiritual e historicista. Por quê? Porque nós estamos juntando a história, estudo da história. A história demonstra o poder de Deus. Tem muitos relatos históricos no Velho Testamento que demonstram o poder de Deus e o domínio de Deus sobre os eventos. Sem o relato histórico, isso não teria nenhum senso. Por isso que tem muitos livros espirituais que vêm do Oriente. Por exemplo, quando era jovem, buscando o Senhor, buscando a verdade, com outros a gente estudava, por exemplo, o Bhagavad Gita, que é o livro para milhões de pessoas que são no hinduísmo, no misticismo hindu, que até tem uma grande atração para muitos que rejeitam o Evangelho, mas lá não tem nada de história, são todos conceitos místicos, abstratos. A Bíblia nos apresenta um Deus vivo, que participa das nossas vidas, que é ativo em nossas vidas, que interfere em nossas vidas, que vem para levantar aqueles que caiam, para ajudar aqueles que são fracos e para dar vitória àqueles que confiam nele. Isso é nosso Deus. Por isso que a interpretação historicista é tão rica e tão, eu diria, alimenta a fé. Agora, o problema com o sistema dispensacionalista, que é aquele que é o mais conhecido, ele simplesmente não tem nenhuma referência histórica. Esse livro não ajuda o crente a entender como Deus opera na história. Os dispensacionalistas conseguiram, neste livro, eliminar Deus da história dos últimos 1900 séculos. Eliminaram. Porque tudo é futuro. Depois do arrebatamento da igreja. Imagina que isso é trágico. Isso também demonstra, eu acho, a obra do inimigo, que sempre quer eliminar a parte. Ele quer colocar um véu sobre os olhos dos crentes. E claro, porque o mundo não entende esse livro. Esse livro é dirigido para os servos. Precisamos do Espírito Santo para entendê-lo. É isso que nós vamos ver como a gente pode interpretar essas passagens que estão um pouco mais focadas sobre a morte. Nós já vimos que a primeira grande pergunta, quando a gente começa a estudar a história como ela é demonstrada lá no início do capítulo 6, o cavalo branco, pessoas pensam que Jesus, o Evangelho, não. Isso claramente já demonstrou que o poder do Império Romano, e que como era um domínio, um grande império, que até beneficiou muito a igreja, porque foram estradas, toda uma infraestrutura de transportes
e de comunicações postal, por início de um grande sistema de... Pessoas podiam mandar cartas. A gente tem todas as cartas que nós temos no Novo Testamento e muito mais um volume enorme de cartas que não estão no Testamento, que existem sobre correspondências entre muitos bispos da igreja que se desenvolvia durante esses séculos. Mas esse reino tinha que acabar. Por quê? Porque nós temos, a gente leu a profecia de Daniel no capítulo 6, versículo 14, que aquele foi dado a Jesus, o domínio e a honra e o poder e um reino, porque o único que não iria ser destruído, que quer dizer que outros vão existir que vão ser destruídos. Com a destruição a gente vê como Deus opera a destruição. Ele utiliza o próprio mal que está dentro do reino, que não pertence a ele, que não é submisso a ele. Ele utiliza o mal dentro do sistema que é contra ele para que se pratica o que a gente chama autodestruição. E a gente vê o cavalo vermelho que veio, começou autodestruição interior por rebeldias e depois vieram durante séculos invasões de países vizinhos, hunos, gotos, visigotos e outros alemães, e aos poucos destruíram esse grande poder. Porque tem o único que pode ser o príncipe da paz. Deus não vai aceitar uma paz que não é baseada, que não é sobre a qual o verdadeiro príncipe da paz não reina. E nós sabemos que também pessoas podem dizer, mas tinha um período de paz, mas esses períodos de paz são oportunidade para o inimigo, né? Traz uma falsa paz, e dentro dessa falsa paz tem o crescimento de todo tipo de crenças, de imoralidades. O humanismo cresce. Muitos gostam disso, o humanismo, como o homem sabe se desenvolver e estabelecer estruturas de governo, e como tratar os homens, como uma sociedade deveria ser organizada sem Deus, claro, porque Deus não tem nada a ver com isso. E isso é o humanismo, e isso é a característica dos reinos que não aceitam a Jesus, porque o príncipe deu uma outra paz, ele traz uma paz infinitamente superior. Quem entende um pouco essa interpretação, que começa a entender, pode já começar, porque pessoas estavam me dizendo, pessoas perguntam, o que está acontecendo lá? Por que tem uma guerra? Porque parece, não só parece, mas existe uma guerra civil nos Estados Unidos. Então, pessoas perguntam, o que está acontecendo? Você já pode responder àqueles que começam a entender um pouco a interpretação historicista para dizer, não, Estados Unidos é bem claro, e o cavalo vermelho do Apocalipse que está começando a se mostrar. Pessoas vão dizer, o que você quer dizer? Você vai dizer, lê um pouco o livro de Apocalipse, capítulo 6, e você vai ver. Grandes poderes, o reino do cavalo branco, quando ele começa a se separar de Deus, e a gente viu nos últimos 20, 30 anos, o que estava acontecendo nos Estados Unidos, que foi fundada, tentaram de fundar de um certo modo sobre princípios cristãos, mas escondidos sobre esses princípios eram princípios realmente do que se chama deísmo, que não é realmente nosso Deus, não é Jesus, mas são assim para aparecer bíblicos. Mas eram dominados por muitos que edificaram esse imenso império americano. Eram maçons. E a gente vê em Washington toda uma imensa quantidade de símbolos maçônicos, de construções maçônicas, arquitetura,
com símbolos que são maçônicos, que não têm nada a ver com o cristianismo. Então tinha essa raiz podre que começou a dar frutos, sem falar do que... E aqui chegou essa grande civilização que realmente abençoou muito, porque Deus utiliza o cavalo branco para abençoar os seus. Então, muitos cristãos foram abençoados com a ajuda vindo de lá, mas tinha que derrubar. Isso tem que cair, porque não pode continuar, porque já demonstrou sua característica bem anticristã com essas últimas leis. Foi o cúmulo, quando você começa a declarar, né, que casamento gay é igual ao casamento, um dos fundamentos da vida aqui, da união de um homem e uma mulher para criar filhos, que é um dom de Deus. Não, a gente não precisa disso. E agora, com a promoção de liberdade total para transgênicos, até fazendo isso uma questão de lei. Se alguém quer ser gay, que seja gay, o problema dele. Agora, o governo começar a participar e a promover essas coisas já demonstra a característica. Então, o que nós observamos nos Estados Unidos, e claramente a operação do cavalo vermelho. E olha que vai ser interessante ver tudo que vai acontecer lá durante os próximos meses. Interessante porque antes disso tinha o Império Branco, do Cavalo Branco, inglês. Só que ele sobreviveu muito tempo. Por quê? Porque a Inglaterra foi a promotora do Evangelho. Todos os países ela trouxe na América do Norte, antes da independência, na África, na Ásia. Quem trouxe o Evangelho? Missionários vindos da Inglaterra. E a própria Inglaterra, a Constituição, colocou bem firmemente que a base de todas as leis é a Bíblia. Só que, faz 60 anos, começaram a eliminar todas as leis baseadas na Bíblia na Inglaterra. Pouca gente sabe disso. Então, esse cavalo o cavalo vermelho, está lá operando na Inglaterra também. Nós vemos que depois, porque a destruição não vem só com guerras, ela também vem com... A gente viu com inflação, o cavalo preto, a gente estudou isso a semana passada. Desastres financeiros, confusão, inflação, escassez, problemas econômicos, escassez de produtos. E agora nós chegamos ao quarto selo, que dizia um cavalo amarelo. Versículo 8, aquele que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguiu. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Amarelo. Por que amarelo? Quem tem a ver com hospitais e com funerárias sabe que é a cor da pessoa de uma pessoa falecida começa a tomar essa cor. Então é bem simbólico da morte. E as pesquisas históricas demonstram que em Roma, depois das dissensões e das guerras civis, também, e depois das escassez de produtos de alimentação, tinha muitas mortes e muitas áreas foram abandonadas, não tinha ninguém para cultivar a terra. Por isso que tem uma menção das feras da terra, animais, porque tinha muitos animais selvagens que invadiram, e estudando a história da Roma, como ela é relatada, a gente vê que depois deu todo um trabalho para reconquistar essas áreas das feras. Hoje seria mais difícil, porque poucas feras sobreviveram. Só que com esse vírus, a gente já viu vídeos de animais selvagens entrando dentro de cidades. Já vi isso.
na Europa. Então, demora pouco para os animais, de repente, reaparecer. Aqui nós temos, então, um sistema de autodestruição. O sistema que Anticristo se autodestrói. A gente nem precisa fazer guerra contra ele. E Deus cuida disso. Nós temos exemplos disso no Velho Testamento. Por exemplo, tinha Jerusalém sitiada pelos assírios. Tem um exemplo no 2 Reis, capítulo 19, no versículo 35. Jerusalém sitiada pelos assírios. E eles oraram um pouco desesperados, mas confiando no Senhor, não tinha possibilidade de vencer esse enorme exército. Agora, o que a gente lê no versículo 35 do 2 Reis, capítulo 19. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Os sitiados, Israel não teve nem que utilizar uma só espada. No versículo 36, então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e voltou e ficou em Nínive. Está vendo? Feriu como? Eles estavam todos com má... Não, faleceram. A morte é uma arma poderosa nas armas de nosso Deus para nossos inimigos. A gente também... Bom, aqui é um exemplo de uma morte física. E um outro exemplo de uma morte aqui. A gente vê Tem um outro exemplo de Jerusalém sitiada por Amon e Moabe em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22. E o Israel não sabia como vencer, a cidade era sitiada, começaram a louvar o Senhor dentro da cidade. Capítulo 20, versículo 22, 2 Crônicas 20. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Quando você estuda o contexto, eles começaram a se matar entre eles. Eu pergunto, você se sente sitiado por inimigos? Pode ser naturais, ou pode ser um inimigo na área das finanças, do seu dinheiro, das suas circunstâncias. Se numa situação sem saída e você se sente ameaçado, você sente que não tem saída da sua situação, começa a jubilar e dar graças. Começa a louvar. Louvar o Senhor. Ação de graças. Então, e alegre-se. A alegria do Senhor é nossa força. E Deus vai cuidar da sua situação. Porque Ele gosta daqueles que confiam nele. E Ele vê os humildes. Sou humilde, Deus. Como que eu vou me defender? Deus tem meios. Então, essa morte para nós não é um problema. Não é para nós uma ameaça. Nós já falamos que essas profecias são também cíclicas, são coisas que aconteceram no início, mas a gente já fala do mesmo cavalo que está operando hoje. Se a gente estuda as histórias dos últimos 1900 anos,
A gente observa. Poderes se levantam, depois caem. Aqueles que se submeteram, e vários se submeteram a Jesus, eles ficam. Até que começa a guerra, que começa realmente a apostasia vem. Uma secreta rebelião contra Deus, a decadência espiritual, etc. Então, lá vão cair. Então, nós estamos falando de uma profecia que é muito interessante, porque ela é cíclica. A gente pode observar esses ciclos. E nós sabemos que tem pessoas que já chamam nosso Deus de genocida. Eu conheço pessoas que não aceitam, até dentro da igreja. Tem muito problema para aceitar um Deus que manda completamente limpar, por exemplo, a terra prometida, a terra de Canaã. Diz, não é? Eu não entendo, eu prefiro espiritualizar tudo isso, ou não? Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para abrir nosso entendimento de tudo isso. Mas esse fator dessa classificação de Deus como genocida e cruel, já tem leis que estão sendo preparadas no Ocidente para colocar a Bíblia como um livro perigoso. Genocida, que pode até promover guerras religiosas. Isso está vindo. Isso está vindo. A rebelião contra Deus não tem limites. Você deve saber disso. Então, mas nós sabemos que é difícil de explicar para quem não é de Deus, não pertence ao reino, que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Eu diria até muitos que talvez não se reconhecem como cristãos, mas que já têm um certo temor de Deus. Eu conheço até ex-muçulmanos, ex-budistas, ex-hindus, que disseram, é interessante, porque antes de conhecer Jesus, eu já sentia uma proteção, porque eu tinha minha religião, mas eu sempre olhava para Deus. Então, Deus conhece os seus. Então, isso opera para aqueles que amam a Deus. Não te dizer aqueles que pertencem a uma denominação. Então, isso é fundamental, essa promessa que Paulo confirma em Romanos, capítulo 8, versículo 26, que todas as coisas contribuam para o bem. É interessante que essa situação que aconteceu em Roma, com muitos faleceram depois dessas guerras civis, depois do cavalo preto e depois do cavalo amarelo. O interessante é que todos os relatos que chegam até nós, vindo de cristãos, até daqueles que são na Bíblia, leia Paulo, Pedro, João, todos. Eles passaram por grandes perseguições, mas é tudo para o louvor de Deus. Amém. Todos os relatórios dos cristãos são testemunhos que a fé deles, de proteção e das bênçãos que receberam dentro de períodos de perseguição. Agora, é realmente um contraste nítido, expressivo com todos os testemunhos e relatórios históricos que vêm daqueles que não são cristãos. É só calamidade. Então você já vê. Quem está no reino, o pior pode acontecer ao redor dele, mas ele continua na paz. Glória a Deus. Glória a Deus.
E uma paz interna é um dos frutos do Espírito Santo, faz parte do fruto do Espírito. O gozo e paz permanente. Não quer dizer que aqui tem no meu redor, eu posso observar o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo, eu não sinto mais paz. Não, a paz vai crescendo. Posso dizer até que na proporção que a paz no mundo diminui, a paz interna cresce. É verdade. Pode ter certeza. Porque o problema é que até para o cristão, de um certo modo, é de depender, porque tem o lado carnal. A nossa carne, quando ela vê a paz ao nosso redor, bom, ela começa a confiar, ela gosta dessa paz. Agora, quando essa paz exterior desaparece, não sobra nada, só que a paz interna que vem pelo fruto do Espírito Santo. Você vê como até bom viver em tempos de calamidades, porque a gente aprende a depender só do fruto do Espírito Santo e só de Deus. Tem muitos testemunhos sobre isso. Eu posso dizer que minha própria família, a gente perdeu tudo, a gente estava correndo como refugiados durante 5 ou 6 anos, de um país para outro, fugindo, sem saber onde que a gente iria até receber o pão do dia a dia. E até fugindo de inimigos, de comunistas e de nazistas. O nome da minha família era escrito, tem que pegar essa gente. Eu dou graças a Deus que a gente passou por tudo isso. Isso tudo foi para o bem. Se não fosse essa calamidade que caiu sobre meu país natal, a Polônia, eu não seria vivo hoje. Absolutamente não. E não teria nem conheceria o Evangelho e a Bíblia, nem Deus como eu conheço hoje. Foi muito bom passar por tudo isso. Eu conheço muitas outras famílias que sobreviveram e todos têm o mesmo testemunho. Glória a Deus. E também o exemplo de Jesus, que o primeiro que sofreu rejeição, perseguição, e se entregou à morte. E olha a vitória. Olha a vitória. Olha. Glória a Deus. E por isso que Jesus nos deu em João, que ele falou que o ladrão não vem só para roubar, destruir e matar. Mas eu vim para dar a vida em abundância. Porque ele foi o primeiro que passou por isso. Destruição, roubo, morte. E ele depois demonstrou a nova vida que o inimigo quer destruir, mas Deus utiliza essa mesma destruição para edificar uma outra vida, que é a vida realmente, a verdadeira vida zoé em grego, a vida em abundância. Agora nós chegamos ao 5º selo. Debaixo do altar, as almas, versículo 9, vi as almas dos que foram mortos por amor da palavra, e por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui nós vemos, tem 2 tipos de morte. Nós já falamos. No mundo é um desastre. No reino, traz a glória. Aqui, o martírio. No mundo, se você propõe a cruz para aqueles que fazem parte da morte, eles vão fugir da cruz, claro. No reino, o que nós fazemos? Devemos aprender a abraçar. O verdadeiro cristão abraça a cruz. Por isso que Jesus falou: quem quer me seguir, ser meu Deus,
que se negue e tome a sua cruz. Já desde o início aprenderam a cruz é o caminho para a vitória. Difícil de aceitar e pouco pregado. Prega prosperidade, multiplicação do dinheiro, cura, vitória. Aqui no mundo material, a sua igreja vai ser cheia. Prega a cruz, pouca gente vai ficar. Isso é o problema. E a maioria das igrejas nos últimos tempos, esse engano que veio dos Estados Unidos com grande prosperidade, eles não sabem o que é. Eu já tive contato com muitos americanos, eles não têm noção disso. Não entendem. A igreja é aqui para conquistar, vencer, dominar. Mas eles estão aprendendo agora. E aqueles que se são unidos com o mundo, com o poder deste mundo, com a besta, vão saber que realmente essa dependência agora vai ser problemática para eles. Aqui nós temos uma imagem do altar do holocausto no Velho Testamento. E o altar do holocausto era aquele onde o sacrifício era oferto, que era bem visível. Tinha o altar do incenso que era escondido. Aquele era no lugar público, no pátio do tabernáculo, com acesso ao público. É um papel fundamental. Nós vemos. De que está falando esse versículo? Está falando, obviamente, daqueles que já foram anunciados no segundo capítulo, aqueles da Esmirna, que iria passar por um período de perseguição. E, claro, todos os outros que durante o Império Romano iriam ser mortos. Depois veio a Roma Católica e todos os martírios, milhões. Depois a gente viu com a chegada do comunismo, dos bolcheviques, milhões de cristãos mortos na Rússia. Depois milhões mortos na China. Em tudo isso, é interessante que a igreja cresce vigorosamente. Perseguições, é verdade. Realmente a perseguição dá um crescimento. O Islã também. Agora, também tem muita gente sendo convertida no Islã, porque o cavalo vermelho está operando dentro do Islã, tem uma autodestruição. Xiita contra sunita. E nós lembramos do que Jesus falou, onde ele falou assim, porque a gente é aqui, nessa expectativa e possibilidade de morte, que a gente tem que aceitar isso. E aqui que nós estamos identificados com Jesus. Em João, no capítulo 12, nós já falamos sobre essa parábola da semente que tem que morrer, cair e morrer para dar fruto. Ele fala, se alguém me serve, onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. E aqui nosso lugar é também participar dessa morte. Pode ser uma morte virtual, que claro é, se eu me nego a mim mesmo. Ou pode um dia chegar a uma morte realmente do meu corpo físico. Morte como de martírio. E olha como Paulo, antes de morrer, já estava dizendo: eu sou crucificado com Cristo, mas eu estou vivo. Você aprendeu essa participação? Você já experimentou isso? E depois ele diz que a vida que eu agora vivo é só pela graça daquele que deu sua vida para mim. E também em 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz: eu protesto que cada dia eu moro. Ele ainda não estava martirizado. E depois ele escreve para aqueles que não entendem muito, porque é um capítulo que
fala muito da morte, ele diz, insensato. Tu não sabes que o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Então essa morte já começa para que nossas vidas aqui possam dar frutos. Esse princípio de morte tem que operar todos os dias, como ele operava na vida do Paulo. Eu morro, protesto que cada dia morro, foi o ego, o eu que morre. Isso é uma boa morte virtual. Como tudo isso é profético e simbólico, esses mortos são aqueles que não são faleceram que foram martirizados, mas aqueles que também que se martirizaram a si mesmos por amor da palavra de Deus seguindo esse caminho. E por isso que Jesus falou antes de subir ao céu, ele falou, recebereis poder para ser minhas testemunhas, que em grego é mártire. Aqueles testemunhas, sim. Mas isso inclui o testemunho daqueles que sabem dar as suas vidas para o seu Deus, mas também para os outros. Então, eu posso dizer que o verdadeiro amor, porque eles morreram por amor para a palavra. Amor para a palavra. Esse amor não se limite ao estudo bíblico, ou à participação em cultos, ao louvor, nem ao trabalho do ministério. Não se limita a isso. Tem que ser a aceitação. Por exemplo, nós temos em Salmo 44, 22, já o anúncio disso. Por amor de ti, Salmo 44, versículo 22, por amor de ti somos mortos todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Paulo repete isso em Romanos, versículo 29, 8, 29. Você é reputado conhecido como alguém que está dando sua vida todos os dias. E depois Paulo também pergunta, morte, o que aconteceu com teu aguilhão? Não tem mais poder. Porque quem aprendeu a viver essa morte virtual diária, quanto vem a verdadeira morte, ela não tem nenhuma importância. Onde está teu aguilhão? Então é isso que nós precisamos de conhecer, essa experiência que é, porque a morte, a cruz abre a porta para uma outra vida, até aqui nesta vida. Na medida que eu morro, eu ressuscito todos os dias virtualmente em várias áreas da minha vida. Para aqueles que tem muitos que têm medo, dizem, mas eu vou morrer martirizado, o que vai acontecer? Eu prefiro pensar nas bênçãos. Eu vou dar e Deus vai multiplicar. Se dá teu dízimo, Deus vai te dar 100. Tá? Você vai recolher 100 vezes. Antigamente, durante séculos, os cristãos sabiam que isso pode acontecer no final durante a minha vida. Talvez eu vou ser martirizado pela minha fé. E Deus me ajude, mas eu vou enfrentar isso. Hoje, muito pouco se fala disso. Para encorajar aqueles que têm esse medo, tem o testemunho. Alguém me mandou a semana passada, é interessante, o testemunho de um inglês que se chamava Thomas Hawkes. E ele foi condenado para sua fé na Inglaterra no ano 1555 à morte pela fogueira. E ele estava dizendo para seus amigos, não se preocupem. Eu sei que Deus vai me sustentar durante essa coisa terrível que é morrer queimado vivo. Então os amigos nos dão um sinal que você está dizendo a verdade. E quando a fogueira, ele foi lá colocado, deram fogo, ele começou, no início ele estava orando bem
Depois ele não pôde orar mais, a voz dele se queimou porque as chamas queimaram toda essa parte do corpo dele. Estava esperando. Você sabe que quase, de repente, eles viram ele levantar os braços e dar 3 palmadas. Está surpreso? Eu acho que não, porque a profecia de Jesus é que em Isaías 53, ele diz que ele próprio levou sobre si as nossas dores. Você acha que isso não inclui, eventualmente, se a gente tem que passar por uma morte, as dores dessa morte? Ainda é terrível, pessoas que são queimadas vivas. A gente viu exemplo na Síria recentemente, nos últimos anos. Mas parece que eles já prepararam guilhotinas, cortar a cabeça, porque se tem que matar crente, vai ter muitos crentes. A gente não vai ter tempo, nem eles vão querer gastar madeira para queimar vivo. É só cortar a cabeça aí. Senhor, quero te agradecer que tu abriste para nós uma porta grande de salvação e tu tomaste primeiro esse caminho da morte e da ressurreição para mostrar e para nos ajudar, para nos incentivar a te seguir e que nós temos a tua graça. O poder que está em ti está em nós. Nós fazemos parte do teu corpo e tu vives em nós. Então, Senhor, ajuda todos aqueles que são preocupados com uma eventual morte, até com uma morte virtual aqui, que ainda não aprenderam a se negar e a tomar essa cruz diária, Senhor. Que fortalece esses nossos irmãos e irmãs a se render um pouco mais e a confiar em Ti, no Teu poder. E que, acima de tudo, o amor cresça, porque é o amor que nos traz, que nos capacita para tudo isso. Então, eu oro e te agradeço. Em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Amém. Palavra tremenda, hein, pastor? Realmente, esse capítulo 6 de Apocalipse, que fala dos selos, ele é tremendo. A gente percebe que em toda a história aí, né, a interpretação desses cavalos, o branco, o vermelho, o preto, o amarelo, e essas testemunhas, né, essas almas debaixo do altar, né, que é a visão dos que morreram, os mártires, né, durante essa perseguição também do Império Romano, né, e futuramente as que vieram, né, e como também pode ainda acontecer. E aqui, na de hoje, pelo menos que o senhor falou aí, cavalo preto, cavalo amarelo, né, e essas testemunhas, essas almas debaixo do altar, a gente percebe que isso ainda continua, né? Aconteceu durante o Império Romano, mas a gente percebe que a igreja ainda vem sofrendo perseguições, em vários países está aumentando, né? E a gente percebe também como as igrejas não se preparam para esse evento. Não há uma preparação. Realmente, com o advento do capitalismo, o que se pensa é só uma coisa. Entendeu? Mas a prática do evangelho, tomar a sua cruz, seguir, lembrar que todas essas lutas faz parte da nossa cruz. Todas essas lutas faz parte daquilo maior, daquele projeto maior que está por vir para as nossas vidas. Amém. Não é? Mas que Deus continue lhe abençoando aí. E realmente, quando se fala muito de morte, as pessoas não são muito interessadas, não. Mas quando, né, a gente entende que é preciso se preparar, aí é melhor saber um pouco antes. Né? Amém. Então, pastor, está acabando aqui agora. Faltam 2 segundos.
Que Deus lhe abençoe, tá? Amém. A paz. A paz. Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram até aqui. Feliz Dia dos Pais. E confie em Deus. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador.